Diversidade religiosa e sincretismo religioso no Brasil. A diversidade religiosa é o termo que representa a grande quantidade e variedade de religiões no mundo. A diversidade religiosa se manifesta nas diferentes crenças, cultos e rituais ao redor do mundo, professados por pessoas que vivem em diversos lugares e culturas. É possível encontrar diversidade religiosa no cotidiano, quando numa mesma região há lugares para cultos e rituais de diferentes religiões, por exemplo. O Brasil é um país que possui uma rica diversidade religiosa, consequência de uma grande miscigenação cultural, que ocorreu ao longo dos vários processos imigratórios que o país sofreu na sua história. A população brasileira é majoritariamente cristã, sendo sua maior parte católica devido à colonização portuguesa. Inclusive, o catolicismo foi a religião oficial do Estado brasileiro até 1890, quando o decreto de número 119-A decretou o Estado como laico, ou seja, o Estado e as religiões foram separados. Até 1890 poderiam existir outras religiões e crenças no Brasil, mas não havia liberdade de culto, ou seja, as religiões que não fossem o catolicismo não poderiam fazer cultos ou rituais públicos. Hoje, existem diversas religiões no Brasil, como o espiritismo, o protestantismo, o budismo e religiões afro-brasileiras, como o candomblé e a umbanda. A Constituição brasileira afirma que a liberdade de consciência e escolha de religião é inviolável e a proteção de locais de culto e suas liturgias é garantida por lei. Acredita-se que as crenças têm a capacidade de unir e influenciar a personalidade das pessoas. Mais de 80% da população brasileira tem alguma crença. A diversidade religiosa também está presente entre os jovens. Segundo a pesquisa do Data Popular, 44% dos jovens se declararam católicos, 37% evangélicos, 6% têm outra religião e 11% não possuem religião. A Constituição garante a liberdade de crença e assegura o livre exercício, mas em todo o Brasil, o número de casos de intolerância religiosa tem aumentado. Desde 2011, quando o Disque Denúncia passou a registrar esse tipo de violência, o número passou de 15 denúncias para 556 denúncias. Religiões dos brasileiros. 50% dos brasileiros dizem-se católicos, 31% evangélicos, 10% não têm religião, espiritismo 3%, umbanda, candomblé ou outras religiões afro-brasileiras 2%, outras religiões 2%, ateus 1% dos brasileiros e a religião judaica 0,3%, segundo o G1 da Globo. O Brasil ainda é a maior nação católica do mundo, mas na última década a Igreja teve uma redução da ordem de 1,7 milhões de fiéis, um encolhimento de 12,2%. Os dados são da nova etapa de divulgação do censo de 2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Sincretismo religioso no Brasil. Podemos definir sincretismo como qualquer prática religiosa que provém da fusão de outras. O sincretismo religioso tem suas maiores expressões no Brasil por uma simples questão histórica, a colonização e a formação do povo brasileiro. Um complexo processo histórico repleto de misturas culturais e étnicas que ultrapassam os limites daquilo que foi documentado, do que é oficial. No Brasil, podemos observar inúmeras matrizes religiosas: judaísmo, cristianismo católico, cristianismo protestante, cristianismo espírita kardecista, islamismo, budismo, hinduísmo. Desembarcaram nos milhares de navios que vieram para cá entre 1500 e 1950. Os cultos africanos, angolas, cangos, fons, malês e yorubás também desembarcaram nesse contexto. Encontraram aqui os tupis, os guaranis, os tapuias e muitos outros. Ao longo dos anos, tudo se misturou em manifestações diversas e complexas. Não fique apenas com essas informações.
Esses são apenas alguns dados fornecidos por diversos sites logo abaixo descritos. No entanto, você agora pode pesquisar mais a respeito do assunto e assim ampliar os seus conhecimentos.